Bem, nós vamos, com a graça de Deus, continuar hoje meditando no assunto do assinalamento, mas focalizando agora mais a recompensa, né? É a nossa ida daqui para o céu e os acontecimentos que Deus tem revelado, né, através da sua palavra, sobre o que vai acontecer, né, com aqueles que foram selados e com a grande multidão também. Nós lemos o texto, né, que comenta que os justos vivos são transformados no momento, num abrir e fechar de olhos. Então, na ressurreição dos santos, na volta de Cristo, ocorre também a transformação dos justos. No primeiro escrito, página 16 e 17, a serva do Senhor diz assim: todos nós entramos na nuvem e estivemos 7 dias ascendendo para o mar de vidro, onde Jesus trouxe as coroas e com sua própria destra as colocou sobre nossa cabeça. Então, como nós já comentamos, a nossa viagem daqui para o céu será cerca de 7 dias. Né? É interessante notar que nesse período nós vamos guardar um sábado, né, nessa viagem, antes de nós entrarmos nas mansões celestiais. Ali, quando Deus traz as harpas de ouro ao seu povo, sobre o mar de vidro, quem que fica enquadrado perfeito? O texto diz que são os 144.000 que ficam enquadrado perfeito. Alguns tinham coroas mais brilhantes, outras menos brilhantes, mas diz aqui o texto que todos estavam satisfeitos com suas coroas. Tá? No próximo texto, primeiros escrito, vem contando um pouco sobre a experiência da visão que a serva do Senhor teve depois de nós chegarmos, né, nós subirmos daqui dessa terra. Olha o que ela diz. Todos nós somos debaixo da árvore e sentamos-nos para contemplar o encanto daquele lugar, quando os irmãos Fitch e Stockman, que tinham pregado o evangelho do reino, a quem Deus depusera na sepultura para o salvar, se achegaram a nós e nos perguntaram o que acontecera enquanto eles haviam dormido. Então ela diz que nós sentamos debaixo da árvore e 2 irmãos, né, Fitch e Stockman, esses 2 irmãos morreram um pouquinho antes do dia 22 de outubro de 1844. Né? Morreram antes, eles não viram os acontecimentos posteriores. Então esses irmãos, eles perguntou para o povo de Deus que viveu depois dessa época, né, o que tinha acontecido depois da morte deles. Aí ela disse: tentamos lembrar nossas maiores provações, mas pareciam tão pequenas em comparação com o peso eterno de glória muito excelente que nos rodeava, que nada pudemos dizer-lhe, e todos exclamamos: aleluia, é muito fácil alcançar o céu. Então, o que nós estávamos vendo naquele momento, né, das gloriosas bênçãos de Deus, as recompensas, as provações aqui que nós tivemos, as maiores, nós não conseguimos nem lembrar, né, mais. E tocamos nossas gloriosas harpas e fizemos com que as arcadas do céu reboassem. Com Jesus à nossa frente, descemos todos da cidade para a terra, sobre uma grande e íngreme montanha, que, incapaz de suportar a Jesus sobre si, partiu-se em 2, formando uma grande planície. Olhamos então para cima e vimos a grande cidade, com 12 fundamentos e 12 portas, 3 de cada lado, e um anjo em cada porta. Todos exclamamos: a cidade, a grande cidade, vem de Deus descendo do céu. E ela veio e se pôs no lugar em que nos achávamos. Então veja que essa visão da serva do Senhor já é depois do milênio, né, em que os santos e Jesus desce para essa terra novamente, a santa cidade também desce. Tá? Então veja que esse texto é interessante notar, porque na visão que a serva do Senhor teve, ela teve a visão da nossa ida para o céu e depois, continuando a visão, já depois de 1000 anos, a nossa descida para essa terra novamente. Aí ela fala assim: pusemos então a observar as coisas gloriosas fora da cidade. Vi ali casas belíssimas que tinham aparência de prata, apoiadas por 4 colunas marchetadas de pérolas preciosas, muito agradáveis à vista. Destinava-se à habitação dos santos. Em cada uma havia uma prateleira de ouro. Vi muitos dos santos entrarem nas casas, tirarem sua coroa resplandecente e pô-la na prateleira, saindo então para o campo, ao lado das casas, para lidar com a terra. Não como temos de fazer com a terra aqui, não absolutamente.
Uma gloriosa luz lhe resplandecia em redor da cabeça e estavam continuamente louvando a Deus. Então são as recompensas, né, que Deus pôde revelar para nós do que vai acontecer. Veja que ela menciona aqui que os santos, ela começou a observar as coisas fora da cidade, né? Os santos tinham casas fora da cidade e quando eles iam trabalhar, porque lá também nós vamos trabalhar, né? O trabalho é uma bênção, né? Não um trabalho como aqui, né? O trabalho cansativo que nós temos aqui, será um trabalho muito glorioso, né? Então os que os santos vão tirar suas coroas, vai colocar na prateleira de ouro que tem lá, né? Nessas casas, e vão sair para fora para lidar com a terra. Mas aqui é interessante notar, ela fala, não como temos que fazer com a terra aqui. Uma gloriosa luz lhes resplandecia em redor da cabeça e estavam continuamente louvando a Deus. Continuando aí no texto, ela diz, vi outro campo repleto de todas as espécies de flores, e quando as apanhei, exclamei, elas nunca murcharão. Em seguida, vi um campo de relva alta, cujo belíssimo aspecto causava admiração. Era uma vegetação viva e tinha reflexo de prata e ouro, quando magnificamente se agitava para a glória do Rei Jesus. Entramos então num campo cheio de todas as espécies de animais, o leão, o cordeiro, o leopardo, o lobo, todos juntos em perfeita união. Passamos pelo meio deles e pacificamente nos acompanharam. Dali entramos no bosque, não como os escuros bosques que aqui temos, não absolutamente, mas claro e por toda parte glorioso. Os ramos das árvores agitavam-se de um lado para o outro, e todos exclamamos, moraremos em segurança na solidão, e dormiremos nos bosques. Atravessamos os bosques, pois estávamos a caminho do Monte Sião. Então ela menciona algumas das coisas que vai ter nesse caminho, né, entre a cidade e o Monte Sião. Animais, flores, né, bosque, tudo coisas maravilhosas mesmo. No trajeto encontramos uma multidão que também contemplava as belezas do lugar. Notei a cor vermelha na borda de suas vestes, o brilho das coroas e a alvura puríssima dos vestidos. Quando os saudamos, perguntei a Jesus quem eram eles. Disse que eram mártires, que por ele haviam sido mortos. Com eles estava uma inumerável multidão de crianças, que tinham também uma orla vermelha em suas vestes. O monte Sião estava exatamente diante de nós, e sobre o monte um belo templo, em cujo redor havia 7 outras montanhas, sobre as quais cresciam rosas e lírios, e vi as crianças subirem, ou se o preferiam, fazer uso de suas pequenas asas e voar ao cimo das montanhas, e apanhar flores que nunca murcharão. Para embelezar o lugar, havia em redor do templo todas as espécies de árvore, o bucho, o pinheiro, o cipreste, a oliveira, a murta, a romanceira e a figueira, curvada ao peso de seus figos maduros, embelezava aquele local. Então veja que nesse caminho que eles estavam passeando, o Monte Sião estava já precisamente diante de nós, ela fala aqui, né? E aí ela viu um belo templo, no monte ali tinha um belo templo. Tá? E ela observou também as crianças, né? As crianças, elas subiam no monte, ou se preferiam, faziam uso do quê? Das asas, voavam, né? Aí apanhavam as flores nas montanhas, né? Nos montes, flores que nunca murcharão. Às vezes nós não conseguimos entender isso aqui hoje, né? Porque se você apanha uma rosa, né, da roseira, ela logo começa a murchar, né? Lá não vai murchar, porque não tem nada do pecado, né? Nada que condiciona com o pecado. Aí diz assim, e quando estávamos para entrar no santo templo, Jesus levantou sua bela voz e disse, foi um fato muito interessante, né? Quando já ia entrar no templo, porque aqui estava todo mundo junto, os que foram selados e a grande multidão, todos ali estavam contemplando a beleza do lugar. Mas quando foi entrar no templo, Jesus mencionou algumas palavras, que somente uma classe poderia entrar naquele templo. E qual seria essa classe? Ele fala, somente os 144.000 entram nesse lugar. E nós exclamamos, aleluia. Então no templo só podia entrar aqueles que foram selados. A grande multidão não entrava no templo.
Tá? São algumas das bênçãos, né, das diferenças, das recompensas de cada grupo, né, que vão herdar o céu. Todos terão a sua recompensa. E os selados também terão a sua recompensa. No templo, somente os selados é que entram. Só que eles foram selados com a mensagem do terceiro anjo. Agora ela vai, continuando no Primeiros Escritos, página 19, ela vai contar o que tinha nesse templo. Esse templo era apoiado por 7 colunas, todo de ouro transparente, engastadas de pérolas belíssimas. As maravilhosas coisas que ali vi, não as posso descrever. Oh, se me fosse dado falar a língua de Canaã, poderia então contar um pouco das glórias do mundo melhor. Então, o que ela viu ali, as belezas, né, que ela tinha visto ali, na visão, ela não conseguiu descrever. Tão bonito, tão lindo que era. Vi lá mesas de prata, em que estavam gravados com letras de ouro os nomes dos 144.000. Depois de contemplar a beleza do templo, saímos, e Jesus nos deixou e foi à cidade. Então, nessas mesas de ouro, tinha gravado o nome de quem? Daqueles que foram selados. Estava o nome deles ali. Que somente eles entraram no templo. Aí, depois de contemplar a beleza do templo, ela diz, saímos, e Jesus nos deixou. E foi à cidade. Logo lhes ouvimos de novo a delicada voz, dizendo, vinde, povo meu, vieste da grande tribulação, e fizeste minha vontade, sofreste por mim, vinde à ceia, pois eu me cingirei e vos servirei. Nós exclamamos aleluia, glória, e entramos na cidade. E vi uma mesa de pura prata, tinha muitos quilômetros de comprimento, contudo nossos olhares podiam alcançá-la toda. Vi o fruto da árvore da vida, o maná, amêndoas, figos, romãs, uvas e muitas outras espécies de frutas. Pedi a Jesus que me deixasse de comer do fruto. Disse ele, agora não, os que comem do fruto desse lugar não mais voltam à terra, mas dentro em pouco, se fores fiel, não somente comerás do fruto da árvore da vida, mas beberás também da água da vida. Quando ela contemplou na visão todos esses frutos, nessas belezas ali, ela pediu a Jesus que deixasse ela comer. O que Jesus falou? Agora não. Os que comem do fruto desse lugar não mais voltam à terra. Mas ele diz assim para ela, mas dentro em pouco, se fores fiel, não somente comerás do fruto da árvore da vida, mas beberás também da água da fonte. Mesmo ela tendo toda essa visão, dessa gloriosa recompensa que Deus oferece a nós, ainda tinha uma condição para ela. Se ela continuasse fiel, se ela fosse fiel, ela ia participar desses frutos. E disse, deves novamente voltar à terra e relatar a outros o que te revelei. Então o anjo me trouxe mansamente a esse mundo escuro. Algumas vezes penso que não mais posso permanecer aqui. Todas as coisas da terra parecem demasiado áridas. Sinto-me muito solitária aqui, pois vi uma terra melhor. Ó, tivesse eu asas como uma pomba, e voaria e estaria em descanso. Por que ela citou ele? Porque ela viu um mundo melhor. Ela contemplou, nós aqui lemos aqui, ela contemplou essas belezas gloriosas da recompensa que Deus está preparando para nós. Então, aqui nesse mundo para ela, era um mundo vazio, porque ela tinha visto uma terra melhor. No Meditação Matinal de 1977, página 239, tem um texto muito importante. Se nós queremos herdar essa recompensa no nosso conhecimento que nós temos hoje, que é interessante, porque quem vai receber o selo de Deus, ou quem vai ser selado? Todos aqueles que conhecem a mensagem do terceiro anjo. Então, a nossa salvação, ela está nesse grupo. Nosso conhecimento hoje, nós não pertencemos à grande multidão. Ou nós pertencemos a esse grupo dos selados, ou nós estamos perdidos. Nós não temos chance nenhuma no conhecimento que nós temos, de estar na grande multidão. O que Deus aconselha a nós? Olha o que ela fala nesse texto aqui. Procuremos com todo o poder que Deus nos tem dado, estar entre os 144.000. O que nós temos que fazer? Procurar com todo o poder. Deus tem que dar para nós o poder estar entre eles.
Porque a nossa salvação é nesse grupo, é nesse número. Só os que receberam o selo do Deus vivo terão o passaporte para transpor os portais da cidade santa. Então veja, só aqueles que receberam o selo de Deus é que terão o passaporte. O selo de Deus nós já estudamos também, que é o sábado. Por que o selamento começou em 1844? Porque um pouquinho depois já conheceram a mensagem do sábado. Então ali, aqueles que eram fiéis, guardando o sábado, conhecendo a mensagem do terceiro anjo, com relação ao santuário celestial, os que morreram fiéis, morreram selados. Como no caso daquela irmã que nós já citamos, que ela ressuscitará quando? Na voz de Deus, antes da volta de Jesus, antes da ressurreição de todos os santos. Então nós temos que procurar com todo o poder que Deus nos tem dado. Primeiros Escritos, página 15. Esse texto aqui é muito interessante. Nós já comentamos sobre algumas das recompensas que Deus mostrou para cada um de nós, vamos ter muito mais, Claro que tem como Deus revelar tudo para nós agora, Mas Ele revelou, tanto na palavra de Deus como na sua serva, algumas das recompensas que nós vamos ter. Agora vamos meditar nesse texto, no Primeiros Escritos, página 15, que é um texto muito interessante. O texto diz assim: os 144.000 estavam todos selados e perfeitamente unidos. Em sua testa estava escrito: Deus, Nova Jerusalém, e tinha uma estrela gloriosa que continha o novo nome de Jesus. Por causa de nosso estado feliz e santo, os ímpios enraiveceram-se e arremeteram violentamente para lançar mão de nós, a fim de lançar-nos à prisão. Quando estendemos a mão em nome do Senhor, eles caíram indefesos ao chão. Foi então que a sinagoga de Satanás conheceu que Deus nos havia amado a nós, que lavávamos os pés uns aos outros e saudávamos os irmãos com o ósculo santo e adoraram nossos pés. Por que eu faço questão de mencionar esse texto no final do estudo? Porque quando que ocorre isso? Depois da ressurreição especial, o número está completo, como nós já estudamos. O que vai acontecer agora? Os ímpios, por causa do nosso estado santo e feliz, vão querer, aqui diz o texto, lançar mão de nós, para prender-nos novamente. Porque com a sétima praga, o que vai acontecer? Como nós já limos, com os santos que estarão presos. As cadeias vão se abrir, as paredes das cadeias vão se abrir e os santos vão ser libertados. Mas só que, um pouquinho depois, os ímpios vão querer lançar mão do povo de Deus novamente para prender eles. Mas diz o que o texto? Quando estendemos a mão em nome do Senhor, eles caíram indefesos ao chão. Então nós vamos estender a mão em nome do Senhor, eles vão cair. Eles não vão ter mais capacidade de prender o povo de Deus. Mas preste atenção na continuação do texto. Foi então que a sinagoga de Satanás conheceu que Deus nos havia amado a nós, que lavávamos os pés uns aos outros e saudávamos os irmãos com o ósculo santo, e adoraram a nossos pés. Nós vemos duas classes aqui, além dos santos, São duas classes. Uma classe de ímpios, que vai querer prender o povo de Deus novamente, os selados. A outra classe, Deus considera como a sinagoga de Satanás. Eles vão conhecer nós, que lavávamos os pés uns aos outros e saudávamos os irmãos com o ósculo santo. Então, os selados, ele tem duas características importantes. Uma é o quê? O ósculo santo, que é um mandamento de Deus, e o lava-pés. Lavávamos os pés uns aos outros e saudávamos os irmãos com o ósculo santo. Quem é essa sinagoga de Satanás? Lendo Apocalipse, lá mostra que a sinagoga de Satanás é aqueles que se dizem judeus e não são. Aqui não se refere aos ímpios, entendeu? Aqui se refere àqueles que têm conhecimento da verdade, mas não colocam em prática. Essa é a sinagoga de Satanás. É os que se dizem judeus hoje, que conhecem, dizem ter a verdade, só que não colocam em prática. Nesse exato momento, um pouquinho antes da volta de Cristo, é que eles vão reconhecer quem é o povo de Deus. Se refere àqueles que Deus tem dado as verdades especiais a partir de 1844 e não tem observado, entendeu? Tem dado verdades, tem dado conhecimento do que é certo, só que infelizmente na prática não fazem. Tá? Então,
eles vão reconhecer que Deus tinha um povo, ou tem um povo aqui na terra, né? Eles vão reconhecer, vocês são o povo de Deus, né? Que povo? Os que lavam os pés e saudam os irmãos com o ósculo santo. Então veja a importância do ósculo santo. É um mandamento de Deus. E nós, como povo de Deus, devemos praticar isso se nós queremos pertencer ao número dos selados. Vão adorar aos nossos pés, né? Vão reconhecer quem é o povo de Deus. E na Meditação Matinal de 1977, página 285, a Serva do Senhor mostra por quanto tempo, né, eles vão adorar os pés dos santos, ou vão reconhecer quem era o povo de Deus. Enquanto a nuvem passava do Santíssimo para o Oriente, o que levou vários dias, a sinagoga de Satanás adorava prostrada aos pés dos santos. Então, por vários dias. Como nós vemos lá em textos anteriores, né? Depois da ressurreição especial, que o número estiver completo, Deus vai fazer o quê? Deus vai anunciar o dia e a hora da vinda de Cristo. Né? Então, são vários dias, né? Até chegar o dia e a hora da vinda de Cristo. Então, nesses vários dias é que essa classe, reconhecida na palavra de Deus como sinagoga de Satanás, vai adorar prostrado aos pés dos santos. São por vários dias. Entendeu? Então, por esse texto, nós entendemos que, desde que Deus anuncia o dia e a hora da vinda de Cristo, vai ser vários dias. É exatamente a época em que os santos vão ser adorados. Em Apocalipse, capítulo 14, falando ali do Monte Sião, como nós já limos, né, um pouco sobre isso, do templo no Monte Sião, João observa isso também e ele fala: Eu olhei e eis que estava o Cordeiro sobre o Monte Sião, e com ele 144 mil, né, que em sua testa tinha escrito o nome dele e o de seu pai. Então veja que João vê ali, né, o Monte Sião, e quem estava ali? Os selados, aqueles que tinham recebido o selo de Deus na mensagem do terceiro anjo. Eu ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e uma voz de arpistas que tocavam com a sua harpa, e cantavam como um cântico novo, diante do trono, diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil, que foram comprados da terra. Nós vamos ter harpas, como nós vimos já no texto anterior, né, que Jesus deu-nos harpas de ouro, a Serva do Senhor fala. E aqui os selados vão ter harpas e vão cantar um cântico que ninguém podia cantar a não ser eles. Ou seja, é o cântico de sua experiência. Aí diz: Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Então veja, essa classe de santos, né, aqui fala que esses são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Quem é o Cordeiro? O Cordeiro é Cristo, o Cordeiro é Jesus. São virgens, aqui no verso fala. O que significa ser virgens? Interessante notar, né? E o verso fala: não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Mulher em profecia é o quê? Igreja. Entendeu? Virgem, porque professam fé pura. Tá? Então, não estão contaminados com igreja. Se eles estão na igreja, vê que a sua igreja não está mais seguindo a vontade de Deus, não está cumprindo mais o propósito de Deus, eles vão ficar ali. Eles seguem o Cordeiro, seguem a Cristo, seguem a verdade. Então veja uma das características importantes dos selados. Tá? Eles não seguem a igreja. Se a igreja abandona a verdade, eles não ficam ali. Eles saem com os que estão seguindo o Cordeiro. Tá? E mais um detalhe importante. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Não tem engano na boca dos selados. Porque são o quê? Irrepreensíveis diante de Deus. Esses é que vão estar no Monte Sião, esses é que vão entrar no templo, como nós já vimos, né? Ali que tem no monte. Tá? Então este é o assunto, esse é o estudo, né, que nós temos a respeito do assinalamento. É um número literal, nós já vimos texto, né, mostrando que depois da ressurreição especial só tem esse número de salvos, vivos
aguardando a volta de Jesus. Que Deus possa nos abençoar e que nós possamos procurar com todo o poder que Deus nos tem dado estar entre os santos. Esse é o meu desejo de oração a todos. Amém.